Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês tenham feito as atividades e agora é a hora de tirar a dúvida, né? A parte de magnetismo ela é muito importante, a gente sabe que são assuntos que a gente está trabalhando aqui numa sequência, nós estamos na 7ª semana e você que já acompanha o nosso projeto, deixa o seu likezinho, né? Faça o seu comentário que é para a gente poder estimular e fazer cada vez mais coisas para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vá lá, a Física Explica, você vai perceber como tem muita coisa legal para você. Então vamos nós, gente. Hoje nós vamos estar trabalhando com vocês com um dos assuntos que é muito empolgante, principalmente porque faz parte de uma física que faz o nosso cotidiano ficar cada vez melhor. Mexer um pouco com magnetismo, com eletricidade, isso é muito importante. Vamos lá. A nossa primeira questão, ela diz assim: considere uma bobina circular de 200 voltas. Então o que a gente vai fazer logo de cara? Nós vamos tirar os dados. E para a gente tirar os dados, a gente vai dizer que esse N é o número de voltas, 200 voltas, e que 5 centímetros é de raio. Está em centímetros, nós vamos passar para metro. Ah, professor, que legal! Então a gente já está trabalhando aí uma transformação de unidade? Cada centímetro vale 10 elevado a menos 2 metros, ou seja, divide por 100. Aí você faz assim: localizada em uma região onde existe um campo magnético uniforme, então B é o nosso campo, de 1,25 Tesla. A espira encontra-se inicialmente paralela ao campo magnético. Você faz. Quer dizer, professor, que para ele poder completar esse 1/4 de volta, ele está paralelo e vai girar 1/4 de volta. Isso, essa é a ideia. E aí ele colocou a figurinha para a gente poder trabalhar, tá certo? Só que ele diz assim: em 15 milissegundos. Esse é o intervalo de tempo para ele poder completar 1/4 de volta. Mili é 10 a menos 3 segundos. Show de bola, professor. Estou entendendo tudo direitinho. Aí agora ele vai para mais adiante e diz assim: assinale a alternativa que contém o valor que melhor representa a força eletromotriz média induzida na espira durante o movimento desse giro descrito. Então o que eu estou querendo é que você me diga quem é em módulo a força eletromotriz induzida, vamos dar a unidade em volts, ok? Então para a gente poder trabalhar, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: ele diz que nós temos uma espira, e essa espira circular ela vai ter uma área que é de πr ao quadrado. Π a gente vai dizer que é 3,14, o R ele disse que era o raio, que era 5 vezes 10 a menos 2 eleva ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, vezes 10 a menos 2, que dá menos 4. E 3,14 vezes 25, olha que massa, vai ficar 78,5 vezes 10 a menos 4. Detalhe, não é notação científica, porque ficou um número maior do que 10. Para ser uma notação científica tem que ser um número maior do que 1, menor do que 10. E aí facilita a nossa vida na hora que estiver trabalhando com a matemática. Então eu vou deixar em forma de notação científica, 7,85 vezes 10 a menos 3 metros quadrados seria a nossa área. Quando a gente substituir na fórmula, a gente vai precisar dessa informação. Mas vamos ao primeiro passo, tá certo? A primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: a espira, ela foi desenhada, inclusive está aí bem bonitinho, né? Formando com a sua área um ângulo de 90 graus entre a área da espira e as linhas do campo magnético. Foi isso que ele colocou para a gente. Ah, professor, entendi. Então, entre a área da espira e as linhas estão formando um ângulo de 90 graus. Beleza, professor. Só que a gente sabe que quando substitui na fórmula, o cosseno de 90 ele é igual a zero. Todo mundo sabe desse processo. Não se preocupe com isso, tá certo? Ele vai trabalhar com ângulos conhecidos e aí você vai dominar isso direitinho. Você sabe que fluxo, a representação do fluxo magnético é dado pela forma do entrar no bar cossando. B é o campo, A é a área e o cosseno do ângulo de 90. Só que como a gente viu, o cosseno de 90 é zero. Ou seja, nenhuma linha está passando por dentro da área da espira. E se nenhuma linha passa por dentro da área, ela só passando por cima, significa dizer que o seu fluxo é igual a zero. Beleza, professor. Se eu pegar essa espira e girar 1/4, olha para minha mão, tá aqui minha mão. Aí eu giro 1/4. Ah, entendi, professor. Então eu vou pegar essa espira, vou fazer com que ela gire 1/4, ela girou 1/4, e aí automaticamente as linhas estão passando por dentro da área da espira. Ah, que beleza, professor. Quando isso acontece, entre a área e o campo, forma-se um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 é igual a 1.
Beleza, professor. Substituindo na fórmula do fluxo, a gente vai perceber que esse fluxo é só entrar no bar cosseno, só que agora o cosseno vale 1, o fluxo é máximo. E aí o que é que a gente faz? A gente pega o campo que ele deu para a gente como sendo 1,25 e a área que a gente descobriu que é 7,85 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa pequena multiplicação, a gente vai encontrar 9,8125 vezes 10 a menos 3 Weber, ou Weber, como você queira chamar. Weber. E aí você sabe o seguinte, o que foi que aconteceu, professor? Quando a espira estava numa posição, o ângulo de 90 graus entre a área e as linhas do campo, o fluxo foi nulo. Girou 90, o que a gente chama de 90 graus, né? Ou seja, saiu do 90 para o zero, do 0 para o 90, ele teve esse giro de 1/4 e para isso ele gastou 0,015 segundos, ou seja, 15 milésimos de segundo. Ah, professor, entendi. E agora, o que é que a gente vai fazer? Vai utilizar a lei de Faraday-Newman-Lenz. Faraday, Newman e Lenz, eles trabalharam com a força eletromotriz induzida, ou seja, eles aplicaram para que a gente pudesse desenvolver que a força eletromotriz induzida é igual à variação do fluxo dividido pelo intervalo de tempo. E Lenz determinou esse sinal negativo, que é exatamente para dizer que é o oposto do que ele está querendo fazer. É uma oposição natural à tendência de criar uma corrente. N é porque é o número de espiras que ele deu para a gente como sendo de 200 voltas. Como ele pediu para a gente em módulo, então nós vamos colocar aqui o módulo, vai ficar N 200, tirei o sinal negativo porque é o valor modular, né? A variação do fluxo vai ficar 9,8125 vezes 10 a menos 3, porque menos 0 vai dar esse valor, e o intervalo de tempo, que é de 15 vezes 10 a menos 3. Observe, 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo, simplifica. Que fácil, professor! E aí, agora você ficou com uma continha simples que a gente deve trabalhar. Esse valor vai dar aproximadamente 130 volts. Na realidade, 130,8333, a gente arredonda para 130 para que a gente possa marcar a alternativa correta da letra E. Tá aí uma questão muito bonita, recente, caiu agora na prova do ITA, mas ela está bem no padrão da prova do Enem. Espero que vocês tenham acertado, tá certo? E qualquer dúvida, entre em contato. Então, bote já uma coisa como meta. Trabalhar com a lei de Faraday, a lei de Lenz, é fundamental porque a gente vai trabalhar com corrente eletromotriz induzida. Aí você faz, que beleza, professor, entendi bem direitinho. Vamos à nossa próxima questão. Só lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva, aperte no sininho para que você receba as notificações toda vez que tiver um vídeo novo, tá certo? Mas deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, que é para a gente poder compartilhar algumas informações. Vamos lá, gente? A segunda questão diz assim: no estudo do eletromagnetismo, a lei de Faraday é essencial, posto que seu estudo permite a produção de energia elétrica em larga escala. Sendo assim, considere que um campo de indução magnética atravessa uma espira de um fio condutor com uma área de... Então veja que essa é a nossa primeira informação matemática, eu vou ter que colocar aqui a área, 0,018 metros quadrados. As direções das linhas de indução magnética desse campo são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, perpendicular é fundamental para a gente, ao plano da espira. E o módulo do campo magnético está aumentando, destaque sublime, aumentando na taxa de... Então observe que a variação do campo ela vai aumentar em função de um tempo de 0,2, 0,20 Tesla por segundo. Essa é a variação do aumento do campo em função de um pequeno intervalo de tempo. No caso, a cada 1 segundo. Com que taxa... Veja que ele está colocando metros quadrados, aí o aluno faz, peraí, metro quadrado é área, né, professor? Dividido por segundo é tempo. Então a variação que ele está querendo agora é da área pelo tempo. Aí você faz, quer dizer que na primeira vez que ele provocou uma variação foi no campo pelo tempo e a segunda variação foi da área em função do tempo? Todas as duas variações provocam força eletromotriz induzidas. Que beleza, professor. Entendi isso fácil. Então ele diz pra gente que é isso que ele quer. A área dividido pelo tempo, vamos descobrir quem é, dada em metros quadrados, que é da área, e o tempo em segundo. Beleza. Aí ele diz assim, com essa taxa de metros ao quadrado segundo, a área da espira
deverá ser alterada no instante em que a intensidade do campo magnético atingisse 1,8. Então, esse meu campo é um campo final de 1,8 Tesla. Para que a força eletromotriz tivesse de ser nula. Então, isso aqui é muito importante para a gente poder entender que quando eu tiver essas duas variações, o resultado das duas, quais variações, professor? Aqui foi o campo, a variação do campo pelo tempo e a da área que a gente vai descobrir pelo tempo. Somando as duas, tem que dar uma força eletromotriz nula. Pronto, uma questão bem direta, bem básica para que o aluno possa entender. Aí você faz, professor, vamos considerar que a superposição dos efeitos, esses dois efeitos que o senhor mencionou aqui agora. Como é que eu faria isso? A força eletromotriz induzida na primeira situação, mais a força eletromotriz induzida na segunda situação, somando as duas, tem que dar obrigatoriamente igual a zero. Você faz, agora ficou fácil, professor, porque eu vou substituir no primeiro caso, quando tiver variação do campo, e no segundo caso, quando tiver variação da área. Veja que a força eletromotriz, a gente está trabalhando aqui tirando o sinal negativo, porque ele está falando quais são os módulos que ele está querendo, né? E aí você vai fazer uma substituição simples, ó, preste atenção. No texto, ele diz que essa variação a cada segundo foi de 0,2 para a área, em Tesla, tá certo? E aí ele deu uma área, então a gente vai colocar 0,2 ou 0,20 vezes 0,018 dividido por 1, que foi em 1 segundo. Já depois, ele disse que o meu campo deveria atingir o máximo de 1,8. Quando ele chegar em 1,8, qual foi a variação da área pelo tempo? Então veja que eu nem tenho o acréscimo da área, nem o tempo, certo? Resta saber se essa área vai estar aumentando ou diminuindo para que isso aconteça. Professor, como é que eu vou saber disso? É fácil. Quando você efetuar essa conta, se o resultado é positivo, ele ampliou, ele aumentou. Se der negativo, ele diminuiu, ele reduziu. Então é óbvio, professor. Vamos fazer essa continha então. Fazendo essa matemática, 0,2 multiplicado por 0,018 seria 0,0036. Que está positivo, eu vou passar para o outro lado negativo. Perceba, o 1,8 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, porque no quesito ele pediu a taxa, a variação da área pelo intervalo de tempo. Então vou isolar isso aqui e 1,8 eu passo para o outro lado dividindo. Agora acabou a física, virou continha de bodega, veja como a conta ficou fácil, né? 0,002, eu vou transformar isso em uma notação científica. Observe que o sinal deu um sinal negativo, aí você faz, entendi, professor. Então eu posso garantir que é 2 vezes 10 a menos 3, com a área diminuindo. Isso, a nossa alternativa correta, letra C de coisinha pequenininha. Tá aí outra questão bem legal. Qualquer dúvida, mande aí seu recadinho, não entendi, me explica melhor, tem outra maneira de fazer, tá certo? Eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Sempre mostrando que física é a melhor de todas as matérias. Com isso, você vai perceber que a gente está chegando já pertinho da nossa prova. Estamos na 7ª semana de revisão. Vamos adiante, vamos continuar. Vamos à questão número 3. Uma questão muito bonitinha, mas olha e acompanha comigo o raciocínio desse quesito. Ele diz assim, ó, a respeito dos campos magnéticos, aí você já para pensar, campo magnético. Beleza, professor. Considere as seguintes afirmativas. Na 1 ele diz assim, a Terra tem um campo magnético. A Terra tem um campo magnético? Claro que tem. Claro que tem. Se você prestar bem atenção, logo para a gente comentar essa primeira, eu vou colocar o raciocínio da Terra, como é que é a Terra, o centro da Terra, o núcleo da Terra, e essas linhas imaginárias que, prestem bem atenção, sai do norte e entra no sul magnético, tá certo? Então, a gente sabe que a Terra é um campo magnético cujo polo sul magnético na região do norte geográfico e o polo norte na região do sul geográfico. A hipótese mais aceita, que diz que o campo magnético da Terra se origina das intensidades das correntes elétricas que circulam no seu interior. Professor, então é verdade. O movimento que a Terra fica fazendo, os núcleos da Terra, eles se movimentam liberando cargas em movimento. E cargas elétricas em movimento criam um campo magnético. Pronto, está definido. Então a primeira proposição, perfeita, certíssima. E eu ainda acrescentei e coloquei uma figurinha para que você pudesse imaginar como é que funciona isso. Show de bola, professor. Vamos à proposição 2. O que é que ela diz? Correntes elétricas produzem campo magnético. Veja que, de certa forma, na explicação da 1 eu já coloquei isso. Então tá certo também. Correntes elétricas produzem campos magnéticos, pois o campo magnético é gerado por cargas elétricas em movimento.
Ah, entendi, professor. Então a segunda proposição também correta, por enquanto a 1 e a 2, verdade. Beleza, professor? Vamos à questão de número 3. Observe que nessa questão 3 ele diz assim: quando polos de mesmo nome, você faz polos, polo norte, polo sul, quando polos de mesmo nome pertencentes a dois ímãs diferentes são aproximados, eles se repelem. Perfeita. Essa é a força da atração e repulsão entre ímãs. Polos de nomes iguais se repelem, polo de nomes diferentes se atraem. E a nossa alternativa 3 ficaria corretíssima. Perfeito. O 1, o 2 e o 3 correto. 4. Uma carga elétrica com velocidade nula. Então você tem uma carga elétrica, mas ela não está em movimento, ela está nula. Sob a ação de um campo magnético, ou seja, você lança essa carga dentro de um campo magnético, não lança não, professor. Ela foi abandonada, ela foi solta, a velocidade dela é zero. Ah, entendi. Então observe que a partícula tem velocidade zero. A carga não está em movimento dentro do campo. Mas aí ele continua e diz pra gente o seguinte: não, olha que tem um nome bem grande, não sente a ação de nenhuma força magnética. Perfeito, perfeito. Uma carga elétrica com velocidade nula sobre a ação de um campo magnético não sente a ação de nenhuma força magnética. A força magnética é dada pela expressão da força de Lorentz. Eu acho que vocês lembram disso daí, né? Feliz quem ver bem. Força é igual ao módulo da carga, velocidade vezes o campo, multiplicado pelo seno do ângulo. Feliz quem ver bem. Como a velocidade é nula, qualquer número multiplicado por zero dá igual a zero, automaticamente a força seria uma força nula. E com isso, galera, a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está correta, a 4 está correta e a nossa alternativa é a letra A de amozão, uma questão muito legal. Ah, professor, quer dizer que existe a possibilidade de cair física sem teoria nessa matéria? Muita. E aí fique esperto com isso daí, uma palavrinha, necessariamente, sempre, nunca, não, né? Pode fazer toda a diferença na hora de uma prova, certo? Se liga aí, galera, deixa aí seu comentário, fica aguardando vocês para a gente poder discutir um pouco mais. Se você não entendeu, deixe seu recadinho aí, se você gostou da explicação, diga ok, né? Vou ficar muito feliz em saber que você do outro lado está entendendo tudo que a gente está passando, já que essa é a melhor de todas as matérias. Vamos lá, gente, questão de número 4. Uma partícula com carga elétrica, você faz, poxa vida, professor, a primeira informação matemática é logo o valor da carga? Só que está em 3,2 micro, e micro é 10 a menos 6, transforme a unidade. Entendi, professor. E a velocidade é uma velocidade de 2 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo. É lançada perpendicularmente, então forma um ângulo de 90 graus, em um campo magnético uniforme e sofre a ação de uma força magnética cuja intensidade é de 1,6 vezes 10 elevado à segunda newtons. Determine a intensidade do campo magnético em Tesla, no qual a partícula foi lançada. Ah, professor, aqui ficou legal demais, porque nós vamos utilizar a fórmula da força magnética quando tem uma partícula em movimento. A famosa força de Lorentz. A força de Lorentz, que a gente já viu, feliz quem ver bem, observe que feliz quem ver bem sem óculos, o seno é o seno de 90. E a gente sabe que o seno de 90 é o valor máximo, ele vale 1. E aí quando a gente substituir, a força vale 1,6 vezes 10 elevado à segunda, a carga 3,2 vezes 10 a menos 6, não esqueça de colocar um micro que é 10 a menos 6, a velocidade 2 vezes 10 a quarta, o seno de 90, que a gente já sabe que esse seno de 90 vale 1. Automaticamente o que está multiplicando o campo vai passar para o outro lado dividindo. 1,6 dividido por 6,4 e a potência de 10 que está com sinal negativo ele passa para cima com um sinal positivo, então ficaria 0,25 vezes 10 a quarta. Professor, não é notação científica. Não. Gostei de você ter percebido isso. Você pode prestar atenção que para ser uma notação científica tem que ser um número maior do que 1, menor do que 10, acompanhado por uma potência de 10. Então, nesse caso, eu vou deslocar a vírgula para a direita, aumentando o número, passando de 0,25 para 2,5. Se eu aumento o número, eu diminuo 1 no expoente. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 elevado à terceira, Tesla. E a nossa alternativa correta, letra B, de boa toda, uma questão muito legal. Viu quando aparece número? Aplicou a fórmula, teve o domínio da fórmula, ficou tranquilo. Então, uma partícula com velocidade dentro de um campo, força de Lorentz. Força de Lorentz. Feliz quem ver bem sem óculos. Beleza? Vamos adiante. Questão de número 5.
Considere uma bobina longa, já destaque isso aí. Eita, professor, uma bobina longa. Tem a bobina chata, um solenoide, né, uma espira, e uma bobina longa que é o solenoide. E aí ele diz assim, produzida por enrolamento de fios condutores ideais. O comprimento é L e ela possui N espiras idênticas, igualmente espaçadas. A bobina é conectada a uma bateria ideal, fazendo com que nela circule uma corrente I. Então, um texto altamente explicativo, muito bonitinho, muito legal. Agora vamos ver o que ele diz. Desprezando os efeitos da borda, assinale a que for correta. Quer dizer que só vai ter uma alternativa correta, professor? É isso. Mas vamos pensar como gente grande. Preste atenção. Na letra A ele diz assim, o campo magnético no interior da bobina é diretamente proporcional ao seu comprimento? Claro que não. Claro que não. Se você prestar bem atenção, eu vou colocar aqui para que você depois possa dar uma olhada, eu vou escrever isso aqui. Nós temos o que a gente chama de uma bobina longa, um solenoide. E aí você vai perceber que o que acontece quando a gente está trabalhando com bobina. O módulo do campo magnético, o B, né, no interior da bobina, é inversamente proporcional ao seu comprimento L, diretamente proporcional ao número de espiras e à corrente elétrica. Ah, professor, quer dizer que ela vai ter uma expressão matemática, vai ter uma fórmula matemática? Muito bem. Quem é o campo em um solenoide? μ0 é a permeabilidade magnética do meio, né? 4 vezes 10 a menos 7 Tesla, metros por ampere. Não se preocupe em decorar isso, o Enem vai colocar para vocês, é esse μ0. O N é o número de espiras, o I é a intensidade da corrente e o L é o comprimento do fio que está envolto por espiras. Então, quando a gente tem esse N dividido por L, a gente chama de densidade magnética de uma espira. Tá ok? Observe que o campo ele é inversamente proporcional ao comprimento do fio. E aí ele está dizendo para a gente que é diretamente proporcional. Então, a letra A ficou errada. Entendi, professor. E eu coloquei essa explicação ali para que você possa depois olhar, agora eu entendi por que a letra A ficou errada. Vamos à letra B, que diz assim, o fluxo no campo magnético no interior da bobina, é inversamente proporcional ao número de espira. A gente terminou de ver na fórmula de cima, né? Tá errado, tá fácil, tá falso. Ela é diretamente proporcional e não inversamente proporcional, como a gente mostrou na fórmula aí em cima, como a gente já descreveu para vocês. Beleza? Letra C. No interior da bobina, o campo magnético pode ser considerado variável? Não, não, não. Se você olhar no desenho, você vai perceber que as linhas elas são igualmente espaçadas e por conta disso ela permanece constante. A expressão da intensidade do campo magnético mostra que é constante no interior da bobina, tá ok? Então ela não vai ficar oscilando, ela não vai ficar variando, ela permanece constante no interior da bobina. Show de bola, professor. Entendido. Vamos à letra D. O campo magnético no interior da bobina é paralelo ao eixo geométrico da bobina. Bem, se você olhar para a figura, você vai perceber que todas as linhas dentro, elas são paralelas, então essa proposição está corretíssima, né? No interior da bobina, o campo é paralelo ao eixo da bobina. E com isso faz com que você entenda que ele vai entrar pelo um lado e sair pelo outro, né? Entra na região do sul, sai na região do norte. Sai do norte e entra no sul. Essas são as linhas. E isso faz com que você interprete direitinho. Então, nossa alternativa correta é a letra D. Mas antes de marcar o gabarito, deixa eu explicar para você essa letra E. Algumas pessoas já tinham me dito que a resposta seria a letra E, mas tem um erro nessa letra E, porque diz assim, ó, a carga elétrica no interior da bobina sempre irá sofrer efeitos de uma força eletromagnética. A palavrinha sempre fez com que ficasse errada, né? Se a carga for lançada na mesma direção da linha do campo, a força magnética é nula. Ah, entendi, professor, porque o movimento passa a ser um movimento retilíneo uniforme. É, exatamente isso. Se ela for lançada formando um ângulo de 90 graus, e aí automaticamente você vai perceber que o movimento será um movimento circular uniforme. E se o ângulo for maior do que zero e menor do que 90 graus, o movimento será um movimento helicoidal uniforme. Ah, saquei a ideia, professor. Então, no mesmo sentido ou no sentido contrário, com ângulo 0 ou 180, a força é nula, o movimento é retilíneo e uniforme. Um ângulo de 90 graus, ela é lançada formando um ângulo de 90 graus, a partícula executa um movimento circular uniforme, a nossa força é uma força máxima. Mas se o ângulo for maior do que zero e menor do que 90 graus, o movimento é chamado de helicoidal uniforme, né? E ela tem uma força intermediária. Beleza, professor. Então a única alternativa correta é a letra D. Tá aí uma outra questão. Mais uma vez eu digo, se você está gostando, deixe o seu like,
Convide um amigo seu para participar também, para que ele possa também ver como é que está sendo desenvolvido esse nosso projeto aqui de revisando para o Enem, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Questão de número 6. Diz assim: a espectrometria de massa é uma técnica que pode ser usada na identificação de moléculas da atmosfera e do solo. A figura a seguir mostra a trajetória do plano do papel de uma determinada molécula ionizada com carga Q de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que entra na região do campo magnético do espectrômetro, sombreada na figura, com velocidade de módulo 3,2 vezes 10 elevado à quinta. Aí você faz, espera aí, professor. Então aqui eu já tenho algumas informações. A carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, a velocidade é de 3,2 vezes 10 à quinta, e esse campo magnético que está perpendicular, ele está formando 0,4 Tesla. Aí você faz, professor, a figura que está aí no material da gente, eu não coloquei aqui para uma questão de espaço, mas você está vendo aí no material de vocês, né? Você já está com esse material, qualquer coisa entre em contato aí, que a gente manda para você o material. E aqui eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Ele formou um raio, e esse raio ele tem 36 centímetros, ou 0,36 metros. Ótimo, professor. E aí eu pergunto qual é a massa dessa molécula. Quer dizer, não é tão complicado, não é essa coisa assim, nossa, coisa difícil, não. É só você saber que ela vai estar entrando com um ângulo de 90 graus. E se ela entra com um ângulo de 90 graus, ela executa um movimento circular uniforme. E se ela executa um movimento circular uniforme, essa força que está apontando para o centro, ela é chamada de centrípeta. Então você pode afirmar que a própria força magnética é a força centrípeta durante a sua trajetória. E aí, força magnética, feliz quem ver bem, porque o 100 de 90 vale 1, né? mv ao quadrado sobre r, cuidado, sobre 2 é a energia cinética, mv ao quadrado sobre r, que é, no caso, a força centrípeta. Observe que você tem velocidade de um lado e velocidade do outro, você pode cortar a velocidade com a velocidade ao quadrado. E eu vou isolar a massa, porque o que ele está querendo descobrir é quem é a massa, tá ok? Então a minha massa vai ficar QBR dividido por V. E agora acabou a física, virou continha de bodega, é só uma substituição matemática, onde a gente vai fazer essa continha relativamente simples, são contas que você obrigatoriamente tem que saber fazer, use o seu rascunho, use o seu caderno para poder trabalhar com isso, e aí você teria 7,2 vezes 10 a menos 26 kg, alternativa correta na letra A. Tá aí uma questão bem legal, simples porque ele disse que o ângulo era um ângulo de 90 graus, ela foi lançada, ela dá uma volta dentro do campo, né? Entra por um lado e sai pelo outro, executa um movimento cuja força aponta para o centro da trajetória, automaticamente você encontraria a massa de 7,2 vezes 10 a menos 26 kg, alternativa da letra A. Show! Questão de gráfico, xodozinho da prova do Enem. Se liga, pelo amor de Deus, nesse cuidado, tá certo? Olha o que ele diz. Uma espira metálica é colocada em uma região do espaço onde existe um campo magnético B perpendicular ao plano da espira. Inicialmente, o campo magnético possui uma intensidade de 2 Tesla, sendo que esta intensidade de campo varia com o tempo t no intervalo de 0 a 3 segundos, conforme o gráfico. Aí você faz, professor, estou vendo, no instante 0 o campo é 2 Tesla. No instante de 1 segundo, o campo continua sendo 2 Tesla. Quer dizer que de 0 até 1 segundo o campo permaneceu constante. Agora olha para cá, de 1 até 2 segundos, o campo sofreu uma variação, ele diminuiu, ele saiu de 2 Tesla para 1 Tesla. E de 2 até 3 segundos, o campo permanece constante. Professor, o que é que eu tenho que dominar a respeito desse gráfico? Primeira coisa que você vai ter que entender, existiam regiões, intervalos de tempo, que o campo não variou. E existia um intervalo de tempo que o campo variou. Por exemplo, de 0 até 1 não teve variação. De 1 até 2, variação do campo. E de 2 até 3 não teve variação. Foi isso que eu observei no gráfico, mas vamos ver o que é que ele pede aqui. Considerando o gráfico e a indução eletromagnética produzida na espira, é correto afirmar que, meu amigo, se tem um campo magnético numa espira e o meu campo está variando, então ele está produzindo uma força eletromotriz induzida. É a lei de Faraday-Newman. Então, peraí, vamos entender direito. A letra A, ela diz assim pra gente. A força eletromotriz induzida na espira, no intervalo de tempo de 0 até 1 segundos, olhe no gráfico, de 0 até 1 segundos, é maior do que a força eletromotriz induzida
no intervalo de 2 até 3. Peraí, primeira coisa que você vai ter que entender, de 0 até 1 não tem força eletromotriz induzida porque não teve variação do campo. Então de 0 até 1 a força eletromotriz é igual a 0. Mas quando você vai de 2 até 3, também não tem. Então 0 no intervalo de 0 até 1, 0 para a força eletromotriz de 2 até 3. Quer dizer, professor, que só vai ter força eletromotriz induzida se tiver uma variação? Essa variação, preste atenção, ou é no número de linhas, ou é na intensidade do campo magnético, ou é na área. Aqui ele está mudando apenas o campo magnético. E aí a gente pode perceber que nessa primeira alternativa ela está errada, porque no primeiro trecho de 0 até 1 e de 2 até 3, a força eletromotriz é igual a 0, porque ela não está variando, ela está permanecendo constante. Show, professor! Beleza! Vamos observar agora aqui. B. A força eletromotriz induzida na espira é constante no intervalo de 0 até 1. De 0 até 1 ela vale 2 Tesla. Aí ele diz assim, que no caso a força eletromotriz ficou sendo 0, né, porque não teve variação do campo. Então está com o valor 0. E aí disse agora pra gente, e de 2 até 3 segundos é variável? Não, ela não é variável, ela também é 0. De 2 até 3 segundos o campo não muda, automaticamente a força eletromotriz também não muda. Então nós já encontramos o erro na letra B. Letra C, cuidado. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, a força eletromotriz induzida na espira é diferente de 0 apenas no intervalo de 1 até 2 segundos. Vamos olhar no gráfico? De 1 até 2 segundos o campo variou. Se variou o campo, provocou uma força eletromotriz induzida. Ou seja, uma corrente que contraria a necessidade. Quando você aproxima, ele gira no sentido, quando você afasta, ele gira no sentido contrário. Então a nossa alternativa correta, letra C de coisinha pequenininha. Tá aí uma questão bem legal, bem fácil, mas com todo o cuidado do mundo porque é gráfico e aí você não pode se perder nisso, tá certo? Já percebeu que a gente está se referindo muito à lei de Faraday, para a gente poder trabalhar com a força eletromotriz induzida, no sentido da corrente elétrica, tá certo? Se liga nessa dica, Faraday, lei de Lenz, ok? Vamos à questão número 8, que diz o seguinte. Tem se tornado cada vez mais comum o desenvolvimento de veículos de transporte de passageiros que flutuam sobre o solo. São os Megalab, né? São os trens que flutuam sobre o solo. Um dos princípios que permite a esses veículos flutuarem sobre os trilhos é chamado de levitação eletrodinâmica, que ocorre quando há um movimento de um campo magnético nas proximidades de um material condutor de eletricidade. Beleza, texto lindo, autoexplicativo. Segundo essa tecnologia, a levitação do veículo ocorre por quê? Então vamos analisar aqui o que é que está acontecendo. Letra A. O movimento relativo de um material condutor gera força elétrica sobre o material magnético, criando um campo elétrico? Não, cria um campo magnético, né? Então, uma carga em movimento, ela cria um campo magnético, não um campo elétrico. Então a letra A está errada só porque ele disse que era um campo elétrico, ok? E claro, não obedece à lei de Coulomb, obedece à lei de Faraday-Neumann, né? A lei de Faraday-Neumann e Lenz, ok? Então a letra A está errada. Letra B. A corrente elétrica gerada pelo material condutor cria um campo magnético sobre o material magnético, certo? Que estabelece uma diferença de potencial entre os trilhos. Está errado, né? É uma diferença de potencial ele não vai gerar, ele vai criar uma força eletromotriz induzida, tá ok? Então nesse caso já matou a charada, essa letra B está errada, né? E também porque não é a lei de Ohm. A lei de Ohm são dos resistores, né? Aqui foi a lei de Faraday. Letra C. O movimento relativo de um material magnético gera corrente em um material condutor, que criará um campo magnético, o qual, com base na lei de Lenz, irá se opor à variação do campo criado pelo material magnético, gerando uma repulsão. Perfeito, ele tenta entrar, cria um campo que afasta, gira uma corrente no sentido. Se afasta, gira o campo no sentido contrário e aí ele se aproxima. Perfeito! Nesse caso, a nossa alternativa correta, letra C de coisinha pequenininho. Só para tirar dúvida, porque algumas pessoas já tinham me mandado uma mensagem sobre essa letra D, que diz assim, ó, a corrente elétrica induzida no material magnético irá criar um campo magnético no material condutor
o qual, com base na lei de Faraday, então até aqui tá beleza, gerará uma força elétrica repulsiva sobre o material magnético, permitindo a flutuação. Bem, onde é que está o erro aqui dessa questão? É porque você está dizendo que tem uma corrente induzida. Só que essa corrente induzida, ela é contrária, de oposição. Ela não é constante, ela não cria um campo magnético condutor com a lei de Faraday. A lei de Faraday, ela explica que ela precisa estar variando, alterando. Ah, professor, então agora eu entendi. Ela não é uma força repulsiva por conta dessa corrente elétrica. Perfeito, show de bola. Mas olha o que aqui diz a letra E. A corrente elétrica induzida no material magnético irá criar um campo gravitacional no material condutor, o qual, com base na terceira lei de Newton, né, ação e reação, gera uma força elétrica repulsiva. Então não está errado, não é por isso não. A nossa única alternativa correta, a letra C de coisinha pequenininha. Show de bola, professor. Entendi. Vamos à questão de número 9, que diz assim. A Costa Rica chegou muito próximo de gerar 100% de sua energia elétrica a partir de fontes de energias renováveis, como hídrica, eólica, geotérmica. A lei física que permite a construção de geradores que transformam outras formas de energia em energia elétrica é a lei de Faraday, que pode ser melhor definida pela seguinte declaração. Bem, agora é a hora da gente entender o que é que diz essa lei de Faraday. Ele pede para que você encontre uma alternativa que mais diz respeito ao que está escrito com a lei de Faraday. Vamos à letra A. Toda carga elétrica produz um campo elétrico com direção radial, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, né, cujo sentido independe do sinal dessa carga. Está errado. Se a carga é positiva, ela tem um sentido, se ela é negativa, ela tem um sentido contrário. Então não é a letra A. Letra B. Toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético com direção radial ao fio. Então preste atenção, toda corrente elétrica em um fio condutor produz um campo magnético na direção radial ao fio. Radial quer dizer 90 graus? Não. Ela pode ter mesmo sentido, sentido contrário, ângulo zero, ângulo de 180, ângulo 90, um ângulo maior do que zero, um ângulo menor do que zero. Ela pode estar oscilando, ela pode estar variando, não é obrigado a ser um ângulo 90 graus. Aí você faz, professor, por que não? Porque a lei de Faraday, Neumann, que fala da força eletromotriz induzida, ela coloca o sinal negativo, que é para obedecer a lei de Lenz, que é para contrariar, né, se opor à tendência natural, a variação do fluxo pelo intervalo de tempo. E eu já disse para você que para poder provocar uma variação no fluxo, ou você muda o campo, ou você muda a área, ou você muda o número de espiras. Show de bola, professor. Então vamos ver o que é que diz essa letra C. Uma carga elétrica em repouso, imersa em um campo magnético, sofre a ação de uma força centrípeta. Claro que não. Ela teria que estar em movimento, ser lançada formando um ângulo de 90 graus, e isso não explica o que é a lei de Faraday, tá certo? Isso é a lei de Lorentz. Beleza, professor. Vamos à letra D. A força eletromotriz induzida, o FEM, em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo gasto para a realização da variação. Perfeita! Alternativa correta, letra D de doidinha. Tá aí uma questão bem legal. E claro, galera, para a gente finalizar a nossa aula, veja que a nossa aula hoje foi bem legal, eu vou mostrar aqui para você exatamente isso que a gente terminou de explicar da lei de Lenz. Observe, você vai ter uma espira, que ao fato de você aproximar ou afastar, você vai aumentar o número de linhas ou diminuir o número de linhas, vai se opor a uma tendência natural e criar uma corrente de sentido horário, anti-horário. A lâmpada fica acendendo e apagando. Ah, professor, então olha o que é que ele diz nessa questão. Os ímãs, naturais ou artificiais, apresentam determinado fenômeno denominado de fenômenos magnéticos. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar, letra A. A lei de Lenz estabelece que o sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo magnético através do circuito que a produziu. Perfeito! Alternativa correta, letra A de ambosão. Viu como é legal? Tá aí a animação para você, para que você possa acompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição de vocês. Ficaria muito feliz se durante a semana, enquanto você estiver fazendo trabalho, você mandasse aí a sua dúvida. Deixe o seu recadinho aí, né? Indique esse material para os seus colegas. E mais uma vez, força, fé, vamos manter o nosso estudo, bons estudos até a nossa próxima aula, galera. Espero vocês. Força, galera, estamos chegando aí para o nosso objetivo maior, que é a aprovação no Enem. Um abraço forte, valeu!